Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Irti Rosa, sou nutricionista aqui da Secretaria de Educação. E hoje a gente vai falar sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e o Direito Humano à Alimentação Adequada. E qual é o histórico, né, do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar? Então, as primeiras ideias sobre existir um programa de alimentação dentro das escolas começou lá na década de 40. Era uma época onde existia muita desnutrição e muitas carências nutricionais. Então, existia já essa ideia. Mas ele não se concretizou, pois não havia recursos financeiros para a existência desse programa. Então, a ideia já começou lá desde 1940. Por isso que ele é o programa mais antigo de segurança alimentar. Em 1955, então, algumas campanhas foram realizadas para conseguir ofertar alimentação. Então, a alimentação ali já não era para todas as crianças, não era para todas as escolas, mas aonde havia maior necessidade. E ali ela recebeu o nome de merenda, né? Foi aí que começou o nome de merenda. E esses alimentos eram doações que vinham dos Estados Unidos para cá, então eram doações para essas crianças que estavam nesses locais onde existia muita desnutrição. Em 1979, então, o programa ele começa a ter abrangência nacional. Então, ele começa a crescer e ele começa a atender todo o território brasileiro de forma centralizada. E ali também ele muda o seu nome para Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, ele deixa de ser a merenda e em 1979 ele começa a ser o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Em 1995, os recursos eram distribuídos de forma descentralizada, mediante convênio. Então, até 1995, os alimentos eles eram adquiridos, todos eles iam para Brasília, né, todos centralizados. E nesse período de 1979 ali até 1995, os alimentos eles eram adquiridos pelo governo federal. Era feita toda a compra dos alimentos, eram comprados pelo governo federal e eram enviados para todas as escolas. Então a compra não era feita pelo município. Então por isso que havia muito alimento em pacote, muito alimentos enlatados, porque precisaria, como o Brasil ele é grande, e para que esse alimento chegue na data, né, válido para consumo, eles faziam a compra desses alimentos. Então, eram sopas de pacote, produtos enlatados, então, esses alimentos que eram adquiridos. Em 1995, então, os recursos começaram a serem distribuídos de forma descentralizada mediante convênio. Então, a prefeitura, o estado que quer comprar os seus alimentos, ele fazia um convênio e ele começava a comprar esses alimentos no próprio local. Em 1998, então, o PNAE ele começa a ser gerido pelo FNDE. Em 1999, então, já começa a distribuição automática dos recursos, então, as compras daí a compra é descentralizada, não é mais feita pelo governo federal, então, cada município, cada estado tem que fazer a sua compra, já automaticamente os recursos já são enviados para o município. De 2003 a 2009, então, há uma ampliação das ações do programa e um aumento do financiamento desse programa. Em 2009, então, nós temos a primeira lei, né, que é uma aprovação do marco legal, que é a Lei 11.947, de 2009, que está válida até hoje, que traz, né, todas as diretrizes, o objetivo do PNAE, toda a regulamentação do PNAE, e que esse é um marco legal para o PNAE. E 2013, há um fortalecimento da educação alimentar e nutricional através da Resolução 26, que não está mais em vigor. Ela foi
entrou a resolução 20 de 2020 no lugar dessa resolução 26 e a resolução 4 da agricultura familiar em 2015, mas desde 2009 o que aconteceu é que o PNAE ele precisou mudar, né, o seu objetivo. Ele iniciou com o objetivo de combater a desnutrição, combater as carências nutricionais, combater esses problemas, né, essa insegurança alimentar, mas que em 2009 já se observou que esse objetivo já não era mais tão necessário. Há sim, né, crianças, né, que ainda estão em insegurança alimentar, mas que esse percentual caiu muito e aumentou muito o excesso de peso. Então, hoje, atualmente, nós temos um outro problema muito maior, que é a obesidade e o excesso de peso. Então, o objetivo do PNAE, ele mudou. Depois a gente vai ver qual é o objetivo atual. E em 2020, a gente tem a Resolução 20, que ele trouxe muitas modificações, né, na oferta da alimentação. Então, ele traz muitas diretrizes diferentes, como a diretriz para o uso de alimentos in natura e minimamente processados, e a restrição de ultraprocessados, a restrição de açúcar e ultraprocessados na creche, que não pode mais ser ofertado, a oferta de ferro M e vitamina A, restrições de oferta de doces. Então, todas essas restrições, todas essas diretrizes vão de encontro à nossa realidade. A nossa realidade agora não é mais a carência nutricional por falta de alimentação, certo? A nossa principal realidade hoje é o excesso de peso e obesidade, é o consumo de alimentos inadequados, não saudáveis. Então, o PNAE muda o seu objetivo para que a gente traga a oferta de uma alimentação adequada e saudável. Então, o PNAE ele é um programa nacional e mais abrangente. E ele é um programa que garante o direito humano à alimentação adequada e à segurança alimentar e nutricional. O objetivo do PNAE está totalmente ligado com o direito humano à alimentação adequada. E ele é o único programa que atende universalmente a todos os alunos. Então, existem outros programas de segurança alimentar que atendem indivíduos específicos que já estão em insegurança ou estão com excesso de peso, mas o PNAE é um programa universal. É o único programa universal que atende todos os alunos, independente se está se tem alguma insegurança alimentar ou não, se está com excesso de peso ou não, ele atende todos os alunos. E ele é reconhecido como um dos maiores e mais abrangentes programas de alimentação escolar do mundo. Então, o Brasil já apoiou o desenvolvimento de outros programas de alimentação escolar em outros países da América Latina, Caribe, África, Ásia, sobre os princípios da segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada. Até Joinville já recebeu anos atrás aqui pessoas de outros países para conhecer, né? Joinville foi escolhida como uma das cidades para demonstrar como o Programa Nacional de Alimentação Escolar é realizado na prática. Então, a gente recebeu aqui pessoas de outros países para conhecer o programa aqui em Joinville. Então, o PNAE, como eu falei, ele tem a Lei 11.497 e hoje, né, o que está vigente é a Resolução 6 de 2020, que regulamenta o programa. E o artigo 1 da Lei 11.497, ele traz assim, ó, para os efeitos dessa lei, entende-se por alimentação escolar todo alimento oferecido no ambiente escolar, independente de sua origem, durante o período letivo. Então, a alimentação escolar não é só aquela a oferta que ocorre lá do alimento gratuito para o aluno. A alimentação escolar é qualquer alimento dentro da escola. É o alimento que é vendido na cantina, é o alimento que é ofertado num dia de festa, é um alimento que a criança traz de casa para comer na lancheira. Isso é alimentação escolar e ele tem que estar adequado ao que o PNAE coloca. E o objetivo do PNAE? O objetivo do PNAE é ofertar refeições saudáveis,
e educação alimentar e nutricional. Então, o PENAI não tem o objetivo somente de ofertar alimento, né? Ele tem o objetivo de ofertar uma alimentação saudável e a realização de educação alimentar e nutricional, essas duas coisas. Para quê? Para alcançar o crescimento adequado das crianças, que essas crianças tenham uma aprendizagem adequada, um desenvolvimento biopsicossocial, que essas crianças tenham um melhor rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis. Esse é o objetivo do PENAI. Então, o objetivo do PENAI, né? Muitos, não, é só para quem não come em casa, para quem não tem alimento em casa. Não, a alimentação escolar, ela é para todos. É para educar todos, mesmo aqueles que têm alimento em casa. Mas será que esses alimentos são saudáveis em casa? Será que lá a mãe ensina a comer salada? Muitas vezes as crianças vão sentir o gosto de uma salada somente na escola, porque às vezes em casa não tem. Né? Muitas vezes elas vão experimentar uma fruta somente na escola, porque em casa não tem. Então, muitas vezes elas vão aprender a se alimentar saudavelmente somente na escola, porque elas não têm alimentos saudáveis em casa. Então, o objetivo do PENAI é muito mais do que ofertar apenas um alimento, de ofertar nutrientes para essas crianças. A lei do PENAI também, artigo 3º, a alimentação escolar ela é um direito de todos os alunos da educação básica e dever do Estado e será promovida e incentivada com vistas no atendimento das diretrizes estabelecidas nessa lei. Quais são as diretrizes do PENAI? Primeiro, é o emprego da alimentação saudável. Segundo, a inclusão da educação alimentar e nutricional. Terceiro, universalidade, ou seja, atender todos os alunos. 4, controle social. Então, existe um controle social que acompanha o PENAI, que a gente já vai falar dele. O apoio ao desenvolvimento sustentável. Então, o PENAI, ele também faz esse apoio ao desenvolvimento sustentável. Então, ele coloca ali que deve ser comprado 30% da agricultura familiar. Então, isso faz também com que o PENAI realize esse apoio ao desenvolvimento sustentável. Na hora que ele escolhe também os alimentos que vão ser consumidos, que vão ser ofertados também, isso apoia o desenvolvimento sustentável. E sexto, o direito à alimentação escolar. Então, existem várias regras, né? A gente viu ali só uma partezinha da lei, mas a lei ela é muito extensa, a resolução é muito extensa e coloca várias regras para que as diretrizes sejam seguidas. Então, primeiramente, que o cardápio tem que ser elaborado por um nutricionista, né? E o nutricionista, por sua vez, precisa fazer um cardápio para cada faixa etária, conforme o diagnóstico nutricional e as necessidades específicas, né? Que são o diabetes, uma intolerância à lactose, uma doença celíaca. Então, o nutricionista precisa observar isso. Esse cardápio precisa atender às necessidades nutricionais dessas crianças, né, durante o período que ela está na escola. Precisa ser ofertado em quantidade e qualidade. O cardápio precisa respeitar a cultura e os hábitos da região, né, e também a oferta de alimentos da agricultura familiar. Então, aqui, na verdade, é só um resumo do resumo de como elaborar um cardápio. Então, aqui a promoção da alimentação saudável nas escolas, né? Então, tem as ações de educação alimentar e nutricional, a oferta de frutas e hortaliças, que é algo obrigatório, a restrição da oferta de sódio, restrição de oferta de açúcares, restrição de ofertas de alimentos prontos para o consumo, a proibição de ofertas de baixo valor nutricional e a oferta, o atendimento das necessidades nutricionais de acordo com a alimentação servida. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia de algumas normas, né? Para cada cardápio, existe alguns itens que devem ser seguidos. Por exemplo, as frutas e hortaliças. Então, a criança que está no período parcial, ela precisa consumir, né? Deve ser ofertado para essa criança 280 gramas de frutas e hortaliças, né? Durante a semana. Sendo de 2 vezes
a fruta 2 vezes por semana e hortaliça 3 vezes na semana. No integral, passa para 520 gramas de frutas e hortaliças. No mínimo, 4 vezes fruta e no mínimo 5 vezes por semana hortaliças. Aí temos os doces também, que também tem, que é no máximo, no caso aqui do ensino fundamental, né? No máximo uma porção de doce uma vez por mês. Então, doce só pode uma vez por mês. E os regionais pode 2 vezes por mês. Alimentos in natura. Então, 75% do recurso que a gente recebe tem que ser comprado com alimentos in natura ou minimamente processados, que são as carnes, arroz, feijão, frutas, verduras, todos os alimentos in natura. Gordura saturada, né, 7% da energia total, gordura trans tem que ser 0%. As referências nutricionais, elas têm que estar no cardápio. A proibição da gordura trans industrializada e oferta de açúcar e adição de mel e ultraprocessados até crianças de 3 anos de idade. Então, na creche, é proibido a oferta de açúcar, mel e ultraprocessados. O ferro M, então, alimentos fontes de ferro M tem que ser ofertado 4 vezes na semana, porque já se sabe que as crianças, elas têm uma grande deficiência de ferro, de vitamina A também, então tem que ser ofertado 3 vezes na semana. Então, tudo isso a gente tem que pensar, o nutricionista precisa pensar na hora de elaborar um cardápio. Aí aqui eles colocam também que os alimentos, eles têm que ser no mínimo 50 tipos diferentes de alimento in natura ou minimamente processados. Então, uma refeição ao dia, a gente tem que ofertar 20% das necessidades nutricionais, 2 refeições, 30%, 3 ou mais, 70% das necessidades nutricionais. Então, tudo isso a gente precisa observar. São todos constam na legislação do PNAE. Biscoito, bolacha, pão ou bolo também tem uma limitação. Então, só pode, em crianças que estão no período parcial, que recebem uma refeição 2 vezes por semana. Se elas recebem 2 refeições, 3 vezes na semana. Se a criança está em período integral, 7 vezes por semana. Doces, que eu falei para vocês, Então, só pode uma vez por mês. E se for regional, 2 vezes no período parcial e uma vez por semana no período integral. Claro que os doces ali são para as crianças, exceto da creche, que doce não pode para a creche. E ainda eles trazem os alimentos que são proibidos pelo PNAE, que são alimentos e bebidas ultraprocessados, como refrigerantes, refrescos artificiais, bebidas ou concentrados à base de xarope de guaraná ou groselha, chás prontos para consumo e outras bebidas similares, cereais com aditivos ou adoçado, balas similares, confeito, bombom, chocolate em barra, granulado, biscoito ou bolacha recheada, bolo com cobertura ou recheio, barra de cereal com aditivo ou adoçadas, gelados comestíveis, gelatina, tempero com glutamato monossódico ou sais sódicos, maionese e alimentos em pó para reconstituição. Então, essas são algumas, das determinações do PNAE. Existem outras, mas trouxe aqui as mais básicas. E agora a gente vai falar do controle social. Quem faz o controle social é o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. O Conselho de Alimentação Escolar, ele tem que acompanhar e fiscalizar o cumprimento de todas as diretrizes, tudo que foi falado ali, no município. Então, cada município, cada estado tem o seu CAI e ele acompanha e fiscaliza se tudo está sendo cumprido. Ele acompanha também a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar. Ele zela também pela qualidade dos alimentos, condições higiênicas, aceitabilidade dos cardápios. E ele recebe o relatório anual de gestão do PNAE e emite um parecer conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando o recurso. Então, uma vez por ano, eles vão emitir esse relatório aprovando ou reprovando a aplicação dos recursos do PNAE. O controle social, então, ele é formado por uma pessoa do poder público, 2 da sociedade civil, 2 entidades docentes, discentes, trabalhadores da educação e 2 entidades de pais de aluno.
né? Então, é importante vocês estarem participando do CAI para estar se inteirando. Então, conheçam o CAI, façam parte do CAI para fazer esse controle social. A agricultura familiar, como eu falei, né, a alimentação, o programa de alimentação escolar, ele é um programa que incentiva a sustentabilidade, então ele exige que 30% dos recursos federais sejam usados com a compra de produtos da agricultura familiar. Então, isso promove a sustentabilidade social, ambiental e econômica, geração de emprego e renda e desenvolvimento regional, porque no momento que você está comprando de alimentos próximos à sua região, você está gerando um desenvolvimento da região e incentivando as tradições alimentares locais também. A alimentação escolar, né, se ela é saudável, ela vai trazer mais disposição para essa criança, ela vai trazer mais assiduidade. Então, algumas crianças, elas muitas vezes vão para a escola para comer, ainda existe isso. Mais desempenho, então as crianças bem alimentadas, com alimentos saudáveis, isso vai gerar um desempenho melhor na escola, vai gerar mais concentração. Diferente de uma alimentação não saudável, né? Porque eu posso estar ofertando alimentos, né? A gente pensa muitas vezes que a criança, ela só não presta atenção se ela está com fome. Mas isso não é verdade. A criança, ela pode estar alimentada e sem concentração por conta da qualidade dessa alimentação. Se é uma alimentação rica em açúcar, ricas em corantes, em componentes químicos ali, isso pode gerar, sim, uma falta de concentração e menor desempenho escolar. Então, por isso que a alimentação escolar saudável, ela gera todas essas ações positivas para a criança e o seu desempenho escolar. Então, o PENAI, ele promove a alimentação saudável adequada, né, o direito humano à alimentação adequada, quando coloca comida de verdade nos pratos dos escolares. Por isso, o cardápio, né, quando elaborado por nutricionista, baseados em alimentos in natura ou minimamente processados, quando é respeitado as necessidades nutricionais, as práticas alimentares culturais locais, pautada na sustentabilidade, sazonalidade e diversidade agrícola da região, ele vai colaborar para uma alimentação mais saudável e adequada. A comunidade também, ele também vai promover quando a comunidade escolar pensa sobre a alimentação e o sistema alimentar, porque não adianta também a gente ficar ali só no mundo ali da alimentação que está sendo ofertada para a escola, se o restante da escola também não pensa sobre isso, sobre a alimentação, se isso não é discutido dentro da escola. Então, por isso é importante, né? A promoção da alimentação saudável adequada é realizada quando a escola pensa sobre isso, quando ela realiza a educação alimentar e nutricional e quando essa está dentro dos currículos escolares. Quando essas ações de educação alimentar e nutricional são realizadas dentro e fora de sala de aula e da escola, quando envolve toda a comunidade escolar, quando há uma parceria entre profissionais da educação, saúde, agricultura e cultura, participação de professores, então a participação de todos os envolvidos, professores, merendeiras, responsáveis e estudantes, né, no CAI, né, cuidando e protegendo o PENAI. Ele promove também a alimentação saudável adequada quando o PENAI compra alimentos da agricultura familiar, como a gente já falou, porque incentiva as práticas sustentáveis de produção, promove circuitos curtos de comercialização e consumo, apoia ao trabalho e à renda dos agricultores e a inclusão produtiva de jovens, né, na agricultura, apoia a proteção das matas, água e biodiversidade local. Então, quando a gente apoia a agricultura familiar, a gente está apoiando tudo isso. O PENAI também promove a alimentação saudável adequada quando cuida e protege o ambiente escolar. Né? Então, quando o PENAI coloca ali que todo alimento dentro da escola é alimentação escolar, ele está regulamentando os alimentos que estão na escola, uma forma de proteger o ambiente escolar. Então, o PENAI também promove isso quando a alimentação no ambiente escolar ela é regulamentada e protegida em todos os alimentos. Quando ele incentiva também a alimentação adequada e saudável em festas e comemorações,
quando cria hortas, pomares e canteiros didáticos. Então, o PNAE está promovendo essa alimentação saudável e adequada. E aqui, para a gente falar um pouquinho da alimentação escolar, muitas vezes a gente observa, né, algumas escolas um pouco mais, outras menos, mas que muitas crianças não vão buscar alimentação escolar. E a alimentação escolar, como a gente viu, ela é muito importante para estar favorecendo a saúde dessa criança e a criação de hábitos alimentares saudáveis, para todo o desenvolvimento dela. E a gente precisa entender quais os fatores que interferem na adesão dessa criança à alimentação escolar. Então, a gente precisa entender, aqui eu fiz uma busca de vários estudos, e a gente percebe aqui, né, eu fiz uma coleta e coloquei todos os fatores que eu encontrei. E aqui a gente tem os fatores individuais, os fatores da criança, do adolescente. Então, a gente vê uma menor adesão em crianças menores de 15 anos, geralmente. As crianças e adolescentes de sexo feminino, o consumo regular de refrigerantes e alimentos não saudáveis. Então, as crianças que já fazem o consumo regular de refrigerantes e alimentos saudáveis, geralmente são crianças que não buscam alimentação escolar. Não almoçar ou jantar com a família. Então, a refeição em família também é um fator. Então, foi observado que as crianças que comem em família geralmente buscam alimentação escolar. Quanto menor o número de moradores no domicílio, então a gente sabe que famílias maiores com mais filhos talvez tenham uma renda menor e vão buscar mais alimentação, pode ser explicado por isso. A maior renda familiar per capita também contribui por uma menor adesão. Não acredita que a merenda é saudável, então as crianças que falaram que não acreditam que a alimentação é saudável, elas não vão buscar alimentação. E muitas vezes também por não ter apetite. Voltando ali no não almoçar ou jantar com a família, aqui a gente vê, né, até o estudo comenta que o almoçar e jantar com a família faz com que essa criança aprenda mais com os hábitos da família. Geralmente as crianças, as famílias que almoçam junto têm uma alimentação mais saudável, porque são alimentos que têm que ser consumidos com prato, que são arroz, feijão, salada, não são alimentos que vêm prontos, muitas vezes comem no sofá, que geralmente são alimentos ultraprocessados. Então, isso mostra que as crianças que comem em família, elas provavelmente têm hábitos mais saudáveis e também buscam, né, comer ali com seus amigos e também buscam alimentação saudável, a alimentação escolar por ser mais saudável. Outros fatores é o cardápio, né? Se o cardápio ele, às vezes é monótono, não está adequado ao hábito alimentar e à cultura, ou muitas vezes as receitas elas não são padronizadas, então são feitas de qualquer forma e não tem uma qualidade esperada da alimentação ofertada. Então, o cardápio, sim, ela também pode garantir isso. Então, por isso que o cardápio ele busca ser feito com uma variedade de refeições, né? Tentando para não ter essa monotonia. Ele busca, né, o hábito da região, da cultura. E a gente busca também realizar os testes de todas as receitas e ter, né, todas as receitas elas têm que ter uma ficha técnica, porque elas já são receitas pré-testadas, e então a gente sabe que ela vai dar certo. E se ela for feita, se essa alimentação for feita conforme a ficha técnica, a chance dessa receita ter uma qualidade adequada, ela é muito maior. E a alimentação servida? A alimentação servida também é algo que vai interferir na adesão da alimentação escolar. Como a temperatura inadequada, então se eu estou ofertando ali às vezes um leite com cacau gelado no inverno ou quente no verão, né? Então ali a temperatura está inadequada, a gente precisa adequar essa temperatura. Né? Então a gente precisa servir algo conforme, né, o clima, a estação. A quantidade servida também pode ser algo que faz com que a criança não busque alimentação, né? Ou ser servido em excesso ou servido pouco. Por isso que o o balcão térmico, quando a criança se serve, self-service, isso traz também faz com que a criança busque mais a alimentação, porque ela também consegue se servir do que ela quer comer.
O sabor, o cheiro, textura e aparência inadequado também vão, claro, estar interferindo na adesão do cardápio. E o ambiente escolar também vai fazer com que vai também interferir na adesão da alimentação escolar. Por exemplo, escolas de maior porte. Então, vários estudos mostram que as escolas de maior porte, com maior número de alunos, elas têm uma adesão menor. E até os estudos tentam explicar o porquê que isso poderia acontecer. Então, alguns estudos ali mostram que, né, cozinhar, às vezes, quantidades muito grandes de comida, essa alimentação talvez não fique, né, a cozinheira não tenha tanta experiência e a comida não fique com uma aparência tão adequada, ou muitas vezes por falta de espaço, né, escolas muito grandes, às vezes os refeitórios são muito pequenos, não tem mesa e cadeira suficiente para sentar, então, ou tem muita fila, então por isso que é importante a gente garantir um ambiente escolar adequado para que as crianças busquem alimentação. Então, primeiro essas escolas de maior porte, a gente precisa olhar para a alimentação que está sendo ofertada, se está adequada, se precisa melhorar a qualidade, o que a gente pode fazer, se está tudo ok com a qualidade da alimentação, verificar se tem cadeiras, mesas suficientes para as crianças sentarem, dar tempo para elas, então quebrar o intervalo dos intervalos da escola para, né, ter menor número de alunos para não ter tanta fila, então isso é importante. Presença de cantina, então também tem vários estudos que mostram, né, que quando as escolas que possuem cantina, a adesão da alimentação escolar ela é menor. A limpeza do refeitório, então teve estudos que mostraram isso também, que principalmente adolescentes, né, ou crianças maiores, elas observaram, né, não iam buscar alimentação porque achavam que o refeitório não tinha uma limpeza adequada. As mesas e cadeiras suficientes, que a gente acabou falando ali das escolas de maior porte, então muitas vezes as crianças não querem comer de pé, elas querem sentar para comer. Então não tem mesas e cadeiras suficientes, então elas vão ter que ficar ali muito tempo esperando para sentar, então ela poderia estar brincando, poderia estar conversando com os colegas, então não tem esse espaço adequado. Consumo de outros alimentos que não da merenda, então seria o lanche da escola, o lanche de casa, o tempo insuficiente para se alimentar, então a gente sabe que o tempo ele é pouco, né? Muitas crianças às vezes querem brincar, querem fazer outras coisas, não buscar alimentação. Então, o tempo para se alimentar é um fator bem importante que interfere muito na adesão da alimentação escolar. E utensílios inadequados. Então, muitas adolescentes eles não querem comer de colher, né? Então, por isso que a gente coloca ali que tem que ser utilizado o garfo e a faca, né? A colher para sopa, para um creme, para outras coisas, mas a comida ela tem que ser ofertada com garfo e faca. Então, é como se a gente estivesse infantilizando, né, aquela criança, aquele adolescente, quando a gente está ofertando uma colher para essa criança estar comendo. E o tratamento, né, das merendeiras e demais profissionais também na hora da oferta da alimentação. Né? O PENAI ele é um programa de grande complexidade, né, e de grandes dimensões. E o PENAI abrange uma oferta de alimentos com qualidade, a educação alimentar e nutricional, segurança alimentar e nutricional, sustentabilidade, direito humano à alimentação adequada, universalidade, equidade e muitas outras questões. Mas o principal é lembrarmos que todos que permeiam a comunidade escolar fazem parte dos atores sociais relacionados com esse programa. Então, o programa de alimentação escolar não é só da área de alimentação escolar, não é só do nutricionista, é de todos nós, é do diretor, do orientador, é dos professores, é da merendeira, é de todos que estão na comunidade escolar. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.